pai ou a mãe não se deu bem no primeiro casamento, ou ficou viúvo ou viúva, casou-se com uma nova pessoa, e naturalmente traz os filhos consigo, né, para dentro dessa nova união. E muitas vezes existem conflitos entre o padrasto e, e os filhos da nova esposa e a madrasta e os filhos do novo esposo, e isso gera muitos problemas, né? Eu penso o seguinte, que quando você, ou por viuvez, ou porque houve um rompimento no primeiro casamento, casa-se com outra pessoa, você tem que ter esse cuidado de proteger os seus filhos do seu relacionamento anterior, né, a ponto de que eles não queiram sair do seu domínio por causa desses conflitos. Porque normalmente o que ocorre é que as pessoas casam-se novamente, ou por viuvez, repito novamente, ou porque o primeiro casamento não deu certo, e os filhos do relacionamento anterior são meio que esquecidos, são deixados de lado, né? E existem muitos casos assim. Eu conheço... Acho que a senhora foi o caso desse. A senhora falou que seus pais eram separados, Sim, a senhora eles nem conviveu com seu pai. separaram e eu tive um padrasto, né? Ele, que foi o que nos deu educação, que auxiliou minha mãe na nossa criação. Eu tive um padrasto. E com 13 anos de idade, eles se separaram de novo e aí minha mãe prosseguiu sozinha. Acho que na idade mais crítica, né? Minha mãe estava sozinha, cuidando da gente. E acho que cuidou muito bem que estamos aqui, né? Eu digo dos casos quando há conflito com o padrasto ou a madrasta, né? Isso acontece muito. Nós tivemos um padrasto... Não, o seu pai, ele se separou da sua mãe e nunca mais se interessou por vocês? É uma história muito triste. Meu pai, quando ele se separou da minha mãe, ele abandonou a minha mãe. Eu tinha 4 anos de idade, a minha irmã tinha 2 anos e ela estava grávida da outra mais nova. Eu não conheço meu pai verdadeiro, e ele sabe onde nós estamos, e ele nunca quis conhecer, nunca foi atrás, nada. Assim, hoje, para mim, o pai que eu tive é meu pai divino, Sim, né? Que é o que criou a gente, que deu suporte para minha mãe na educação, todas as coisas. Não foi lá 100%, teve as diferenças, teve tudo, mas assim, foi o que nos deu a educação e a figura paterna que nós tivemos dentro de casa. E isso dá um alicerce, porque tem que ter uma figura paterna dentro de casa, uma figura de homem dentro de casa, para auxiliar na educação de uma criança. É difícil para uma mãe sozinha criar um filho. Tá. Mas o meu pai verdadeiro, eu nem sei se ele estiver escutando a gente, está vendo que linda que eu fiquei, né? Cresci, formei, nunca. Nem... Mas a senhora pelo menos sabe a razão? Não, assim, pelo que a minha mãe fala, ele bebia muito. Ah, tá. Né? Então, Mas vocês assim, não perderam tudo muita joga... É o que eu falei, mãe, ai, glória a Deus que a senhora foi liberta, né? Foi livramento. Agora, pastor, dentro desse contexto que o irmão mencionou, existem conflitos, por exemplo, isso não é muito comum, mas também não é tão incomum. A mulher se separa do marido, fica com a filha pequena e se casa de novo, né? E acaba havendo uma competição entre ela e a filha, quando adolescente, em relação à disputa da atenção do marido ou padrasto. Isso acontece bastante. Sim, acontece muito, né? E muitas vezes a moça é posta para fora de casa pela própria mãe, para não atrapalhar o casamento dela. Olha, sabemos que isso é um fato, mas eu penso o seguinte, que a primeira medida, ou a primeira ação, não é exatamente colocar para fora de casa. Porque o que eu imagino é o seguinte, quando existem esses conflitos que geram essa possibilidade ou esse interesse do jovem adolescente sair de dentro de casa, é preciso que se estude com muito cuidado, se de repente não existe um caminho ou alguns caminhos que essa saída não venha a ser necessária. Não, claro, todos os casos que eu lidei em que aconteceu isso foram tragédias. Né? A própria mãe pedir para a menina ir embora porque tem ciúme em relação... tem dó, né? Aí não tem como administrar isso de maneira sadia. É uma situação medonha. O pastor, só mais uma coisinha também que eu percebo também que tem gerado
entre os cristãos também a fuga de muitos filhos em famílias cristãs é por causa de questões religiosas, né? Principalmente em igrejas, onde os pais levam o tradicionalismo, a religiosidade ao pé da letra, principalmente naquelas igrejas pentecostais, que são mais rígidas nas questões doutrinárias. Eu conheço alguns casos de jovens que saíram de dentro de casa por esta razão. Acho que não existe mais isso, não. É o quê? Existe. Existe muito. Existe? Muito. Existe. Existem muitos pais que ainda estão... Eu sou assembleiano, né? Então eu posso falar da denominação a qual eu pertenço, que a mentalidade deles ainda é de 1910, quando o Gunnar Wingre e Daniel Berg fundaram isso afasta a muito denominação. essa religiosidade. Isso gera problema. Porque Mas as igrejas não são mais assim, nem a Assembleia de Deus é mais assim. A Assembleia de Deus não é mais assim. Mas as pessoas, pastor, assim, a religiosidade não é dentro da igreja, o pai mas são as vai proibir a filha de frequentam. usar calça comprida. Tem né? pai que faz. Aí a filha fala assim, mas lá na igreja as mulheres vão de calça comprida, inclusive a mulher Mas do não pastor. pode, porque se é pecado, você vai para o inferno. Não, aí ela fala lá na igreja que nós vamos, pai. A mulher do pastor usa calça comprida. E daí? Mas o pai vai falar isso. Então vai brigar com a mulher do pastor. E vou falar uma pai. coisa para você. Até isso foi tratado em minha vida, porque eu era religiosa. Eu via tudo errado, mas eu estava certa. A minha filha não queria saber de igreja. Porque, poxa, minha mãe vai na igreja e dentro de casa fica brigando aquela religiosidade, que não pode isso, que não pode aquilo, não pode escutar uma música do mundo, não pode fazer isso, você vai para o inferno. Porque... Então, assim, foi parar numa igreja chamada Tribos Urbanas. E aí a hora que você vê, e vou falar uma coisa para o senhor, até isso Deus tratou em mim, sabe por quê? Porque tribos são pessoas que foram resgatados lá do meio do Ceasa. E aí, então tem tatuagem, tem isso. E eu ficava de mal da minha filha quando ela fez uma tatuagem no corpo dela. E aí, assim, eles não se tatuaram dentro da igreja. Eles foram resgatados, tatuados. Só que quando eu cheguei lá, eu cheguei com aquela visão assim religiosa. Meu Deus, que horror! E hoje eu sou tratada nisso. O meu pastor, ele tem uma tatuagem, mas ele não se tatuou dentro da igreja. Ele foi resgatado das drogas, ele foi resgatado do vício e hoje ele ganha pessoas na rua para o Senhor Jesus. Amém. E eu admiro isso demais. E é o que a gente faz. Eu já estou indo para 25 anos de pastorado. E por mais de uma vez, eu já precisei conversar com alguns pais sobre essa questão. Olha, tome cuidado, porque essa sua intransigência, esse seu legalismo exacerbado, vai obrigar o seu filho ou a sua filha não só a sair da igreja, mas também a sair de dentro de casa. Porque o seu filho, a sua filha veio conversar comigo, é lógico que eu conversei com o jovem primeiro e pedi a ele autorização para que eu pudesse conversar com seus pais, para que isso não gerasse mais conflito dentro de casa. Mas, pastor, me explica uma coisa. Eu não consigo entender o seguinte. Quando é uma questão essa, ligada a usos e costumes, né? De que o pai ou a mãe ficam proibindo o filho ou a filha de fazer isso ou aquilo, a autoridade eclesiástica não está no pastor? Sim, a autoridade eclesiástica está no pastor, mas existem alguns lares que o pai ou a mãe acha que sabe mais que o pastor? Sim, existem alguns lares cristãos com certeza. Que, principalmente quando os pais são cristãos há muitos anos... Que já tem aquela doutrina encarnada. Que eles criam as suas próprias regras. Mas o senhor disse agora há pouco, mas pai, a esposa do pastor usa. Lá na igreja é permitido? Não, lá na igreja. Mas aqui na nossa casa, as regras são outras. Quer dizer, isso gera problemas e muito... revolta, uma outra coisa, por exemplo, o senhor disse agora há pouco sobre a questão de alguns quererem apressar o casamento. Isso. O casamento. Eu conheço jovens cristãos que casaram-se porque viviam debaixo de um jugo doutrinário ou costumes, seja lá como queiram chamar, muito severo, conheceram uma pessoa cristã, mas com uma visão um pouco mais aberta, e entenderam que o casamento ia ser a salvação. E, em alguns casos, acabaram tendo problemas
piores do que os que tinham quando estavam dentro de quando casa. você transforma o casamento em fuga, aí, né, Não o dá casamento nada, não foi aí o feito para negócio ser fica fuga de pior. ninguém. É. Deixa eu ler aqui as mensagens que estão no site. O Elton Lima, ele mora no Guarujá. Guarujá é no litoral paulista, né? Isso depende da região, diz ele. Tipo, nos Estados Unidos é uma realidade, no Canadá outra, na Europa outra, na Rússia outra, na Ásia outra, no Brasil outra, e assim vai. Há muitos fatores a serem levados em conta, como qual tipo de família é, relacionamento entre os membros da família, a história dessa família, questões psicológicas, ambientais e, finalmente, qual o propósito em um ou uma jovem buscar morar fora do reduto familiar. No Brasil, como não existe lei para punir com severidade, para fazer justiça e dar o exemplo, as lindas jovens correm um risco a mais nas mãos de verdadeiros assassinos covardes. É sempre bom a família estar por perto. Desejo boa sorte aos jovens que procuram independência e formar vínculos familiares. O pastor Edson Gomes da Silva, ele mora em Mesquita, lá no Rio de Janeiro. Quando tiver condições de manter uma família, para não tirar uma jovem de dentro da casa de seus pais para passar necessidade com ela. Então, é errado, pastor, casar e ficar morando com os pais? Eu não coaduno muito com essa ideia, não. Com essa, de o jovem casar e continuar morando junto com os pais. Tem um ditado muito antigo que diz que quem casa... Quer casa. Quer casa, né? Então, eu imagino, por exemplo, em alguns casos, quando o casal está buscando um alicerce financeiro, né, de repente não tiveram condições de alugar uma casa, enfim. Muito embora eu acho que isso tem que ser pensado antes, né? Eu acho que principalmente o rapaz ele tem que levar isso em consideração. Eu pretendo me casar, mas eu tenho condições de arcar com todas as despesas familiares, né? Agora, respondendo à pergunta do senhor, não é correto casar e permanecer morando junto com os pais. Isso, com toda certeza, vai gerar conflitos. Porque a mãe vai querer, de vez em quando, dar a sua opinião, né? O filho, principalmente no caso, se ele for um filho muito mimado ou a filha for muito mimada, na primeira crise que existir dentro do casamento, no relacionamento, o pai e a mãe estão ali por perto e vai já querer pedir o pai e a mãe que faça alguma interferência. Já tirar a autoridade do marido, já vai gerar problemas. Então, eu penso, por exemplo, quando eu me casei, eu fui morar em uma casa que pertence ao meu pai. Meu pai morava na parte superior e eu morava na parte de baixo da casa. Só que já casei com esse pensamento, né? Na época eu já tinha um terreno, né? Já era proprietário de um terreno, e eu disse para a Regiane, olha, nós vamos morar provisoriamente no mesmo quintal que os meus pais, mas provisoriamente. Nós vamos lutar, vamos batalhar e vamos construir a nossa própria casa. Em menos de 5 anos já estávamos na nossa própria casa. Muito bem. João Carlos de Lima, lá de Itanhaém, também litoral paulista. Desde que o jovem tenha idoneidade suficiente para viver e se manter fora do convívio do lar, mesmo que ainda não tenha atingido a maioridade, que são os 18 anos, ele pode ser amparado juridicamente mediante emancipação de menor, conforme o artigo 5º do Código Civil Brasileiro, que preceitua as condições de emancipação. O ideal é que a razão maior da saída seja o aperfeiçoamento do cidadão, educacional, profissional, maturidade de caráter, etc. E não apenas sair de casa para vivenciar uma pseudo-liberdade, pois quem não aprende a viver harmoniosamente com os pais sempre terá problemas de relacionamento social. O Daniel de Goiânia, tua terra, né? Não. Bom, Niquelândia. ele é de Goiás, então é do seu estado lá. Tudo lá. Cada dia mais jovens deixam estar com maior idade para saírem de casa, seja para levarem sua vida com privacidade no tocante ao estilo de hábitos, como festa com amigos, ouvir música alta até tarde, namorar sem repreensão e por aí vai. Se os pais forem autoritários, esse processo se dá mais cedo, quando os filhos não aceitam ser repreendidos para seu próprio bem. Se os filhos possuem certa autonomia financeira, isso é mais tranquilo, sem ter a dependência econômica dos pais. E, por outro lado, se não houver a dependência emocional, possibilita maior amadurecimento para assumirem naturalmente o comando de suas vidas. Depois dos 25 anos, os filhos já querem tomar voo longe dos pais com a devida responsabilidade,
junto com a autoridade acompanhada dos responsáveis. Flávio Henrique Gomes da Silva, ele mora em Maceió, nas Alagoas. Diante do tema, lembrei do que o Senhor Jesus ensinou: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. Esse trecho do texto fala que o homem só deve deixar os seus pais para se unir à sua mulher, mas não diz quando, pois isso depende das condições do homem de sustentar a sua futura mulher e da disponibilidade de mulher que queira casar com ele. Logo, a idade pode variar. Tá certo, Flávio, mas a ideia é: sai para casar. Não sai só para farrear. Né? Tem muitos filhos também que não ficam na casa dos pais, mas até por não conseguirem cumprir, seguir as regras, limites. Hoje em dia falta muito limites nessa garotada de hoje em dia. Limites, regras, cumprir regras. Então, assim, tá diferente hoje em dia. É bem diferente de antigamente, na minha época, na sua época. Sim. A nossa criação, a gente tinha uma figura de autoridade, até na escola. O professor, ele era o quê? A autoridade na vida da gente. Em casa eram os pais, na igreja, nossa, era o pastor, a pastora. Se bem que na época, ela não tinha nem a pastora, era só o pastor, né? Uhum. Eram missionárias. A minha família, toda a minha família é evangélica, e são pastores e eram missionários. Então, não tinha pastora. Hoje em dia já tem as pastoras, né? E tem essa coisa de autoridade, essa confusão de autoridade nos dias de hoje, isso causa um problema tremendo na vida da criança. Pode falar, pastor. Pensando nessa questão, eu lembrei-me de Lucas capítulo de número 15, daquele moço, né, da parábola do filho pródigo, que decidiu ir embora de casa. Embora e viver a sua própria vida, né? E só fez besteira. Só fez besteira. E quando voltou, o que o pai fez? O pai o recebeu, mas ele poderia ter evitado todo aquele desgaste pelo qual ele passou. E é isso que essa garotada precisa de pensar, né? Eu, ao ficar dentro de casa, possivelmente, né, logicamente, como o pastor Heber já citou, sendo o ambiente favorável, tendo seu ambiente saudável, né, ele deve pensar o seguinte: se eu permanecer dentro de casa, com esse ambiente saudável que eu tenho, com os meus pais, com os meus familiares, eu vou afastar possíveis aborrecimentos. Porque a vida sozinho, né, é muito fácil. A senhora disse uma coisa interessante, né? Às vezes o garoto ou a garota pensa que pelo fato de já ter autonomia financeira, já está preparado ou preparada para morar sozinho ou sozinha. E isso não é verdade. Deixa eu ver aqui que a nossa repórter apurou quando perguntou sobre o tema de hoje. Existe uma idade ideal para o cristão sair da casa dos pais? Olha, tem que ser feita uma avaliação muito individual. Cada caso é um caso, porque também o nível de maturidade de cada um é diferente. Então, eu acho que compete mais aos pais sentir isso. Né? Sentir e perceber isso, em que momento que a pessoa está preparada, tem maturidade, já passou por experiências e principalmente se ela foi preparada dentro da palavra para quando ela sair de casa ela não se perder. Eu creio assim que a pessoa tem um livre-arbítrio, né? Na palavra de Deus mesmo diz que aquele filho pródigo, ele pediu para o pai dele que saiu, o pai dele não lhe impediu, deu a parte dele e foi livre, não tem idade, entendeu? Não, eu creio que o cidadão, quando ele tem que sair da sua casa, dos seus pais, é quando ele vai se casar ou por um motivo de trabalho, mas por motivos banais, por brigas. Eu acho que todos nós devemos perdoar um ou outro, né? E como se diz, se estabelecer um diálogo familiar. Olha, eu tenho 2 filhos, eu não sou a favor de sair. Isso é uma coisa pessoal, vai também de acordo com o ensinamento, o que os pais ensinaram para os filhos. Claro que hoje o mundo, a independência tem sido muito mais rápido, o acesso a tudo é muito rápido, mas eu sou mais a favor que fique em casa, então eu não estipulo data, porque Deus nos deu filhos para nós criarmos e educarmos. Eu sou daquela opinião que até casar. Depois que casar, aí vai construir a sua família, como a palavra de Deus nos recomenda. Depende dele, né? Se ele acha que ele tem condições dele sair dele, viver fora dos pais dele, mas do coração nos pais deles,
acredito que todo mundo tem seu direito de arbítrio, de ar livre, ir e vir à vontade, né? Mas desde que respeite seus pais. A partir do momento que ele se casa, que tem a sua esposa, é bom deixar o pai e a mãe, porque é bíblico, né? Deixará o varão, né? Seu pai e sua mãe vai viver com a sua esposa, né? É certo, é correto. Legal, muito bem. O Sandro Silva, que da capital paulista, diz que é quando terminar a escola, a faculdade, porque daí está na idade ideal para trabalhar dignamente e então poder se casar na igreja. Um abraço ao Alexandre Bernardes, Verdades para o Tempo do Fim. Gostei de te ver de novo. O irmão Alexandre Bernardes esteve ontem aqui no Vejam Só, né, fazendo o debate com o irmão Jamierson. Lúcia Oliveira, de Vitória do Espírito Santo. Só quando for se casar. Pastor José Patrício de Lima, de Caruaru, Pernambuco. Depende da situação familiar. Eu, por exemplo, saí da casa dos meus pais, estava com 19 anos. Saí do sítio aqui em Caruaru para ir morar e trabalhar em São Paulo. Isso em 74. Já meus filhos hoje não precisam disso. Cada caso, um caso. É aquilo que a gente mencionou aqui, né? Carlos Magno, de Sardoá, nas Minas Gerais. Claro que não há uma idade X. Quanto ao sair, depende para quem e para onde. Por exemplo, vai para uma república, casa de parentes, vai aqui no Brasil, vai para o exterior, para trabalho fora, quando tiver oportunidade, maioridade. Para casar-se, quando tiver a companheira idônea. Para estudar, quando se fizer necessário para as federais ou particulares. Claro que em ambos os casos supracitados, tudo precedido de conversa com Deus e com a família. Paz e graça, pastor. Assisto ao programa de segunda a sexta e tenho de mandar uma selfie. Tem mesmo, viu, Carlos? Ainda não vi teu selfie aqui. Ele é da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá de Sardoá, nas Minas Gerais, e evangelista na congregação. Valeu, Carlos. Deus abençoe você. Deixa eu agradecer ao pastor Luiz Carlos de Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Novo Ser, e a doutora Eliane de Castro, da Igreja Tribos, como é que é? Urbanas. Tribos Urbanas. Isso. A senhora falou, o João está me dizendo que a senhora quer divulgar um evento aí? Sim, a gente vai ter um acampamento de mulheres em agosto, que vai ser uma bênção. Só a mulherada, assim, que quer realmente... As sábias? As sábias. Foi dada por Deus. Aí a pastora falou que isso ia causar polêmica, mas que é isso que Deus colocou no coração dela. E a mulher sábia edifica, a tola destrói. Então, nós vamos aprender a ter a sabedoria para edificar o nosso lar nesse evento. Estão todos convidados, podem enviar o contato para o meu e-mail. Tá bom. E eu espero vocês lá. Tá, tanto, quem quiser fazer contato com os convidados de hoje, é só entrar no mesmo endereço, vejamsó.com.br. Na aba convidados, você tem o link, né? O link não, mas tem o contato deles para pedir livro, fazer inscrição para o acampamento, convidar para fazer palestra, convidar para pregar, para mandar oferta. Testemunho. Eu tenho um testemunho lindo de milagre, pastor, que eu fui curada de câncer o ano passado. Eu estou curada em nome de Jesus. Amém. Então, aonde eu vou, eu prego mesmo, falando sobre a cura que o Senhor fez na minha vida. Que hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos lá, vamos ver quem vai levar o brinde da grade hoje. Quem é? Lucas, de Maripotaba, em Goiás. Ah, é tua terra. Maripotaba. Conhece? Não, nunca ouvi falar. Pois é, tá aí. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos veremos no próximo Vejam Só.